Eu me chamo Manuela, sou artista visual e diretora do Espaço Autônomo de Cultura Espaço CC. E no meu trabalho eu estou investigando uma construção de narrativa muito pautada pela minha vivência e pesquisa no cinema, mas expandindo isso para as artes visuais, expandindo isso para um pensamento no espaço, muitas vezes instalativo. Então, com a minha vivência também de montadora, meus procedimentos estão muito ligados a procedimentos de pós-produção e montagem. Então, eu articulo gestos, objetos, textos, imagens, tanto do meu arquivo pessoal, que eu venho, enfim, produzindo ao longo de muitos anos, quanto de imagens da internet, imagens de filmes, para ir construindo essas histórias ou essas narrativas que não necessariamente, enfim, seguem uma ordem linear, ou enfim, tem uma estrutura linear de se contar, mas que, enfim, exploram dentro do espaço e do movimento de um corpo dentro do espaço as possibilidades de conexão entre essas peças, assim. Eu tenho uma formação em cinema, eu atuei durante muitos anos como montadora e como diretora também, então tenho uma prática que, enfim, me acompanhou os meus primeiros anos de formação, assim, que reverbera muito na minha produção ainda hoje. Eu ainda trabalho com montagem, eventualmente, montando filmes curtas e longas, especificamente, e é um pensamento que moldou muito a forma como eu investigo as coisas. Então, os primeiros filmes que eu fiz na vida, que foram durante a faculdade, eles eram filmes de montagem, porque eu senti uma dificuldade muito grande de escrever um roteiro e me relacionar com atores, me relacionar com uma equipe grande ou pequena. Então, a forma que eu encontrei de estar com o cinema foi pela montagem. E eram filmes que eu usava tanto o arquivo da internet como o arquivo pessoal, do mesmo jeito que eu ainda trabalho hoje, dos meus trabalhos, enfim, de outra ordem. E isso, enfim, foi muito o que me ensinou a me relacionar com os materiais e a organizar materiais para contar uma história. Então, acho que desde esse momento onde eu tô fazendo os filmes até hoje, eu tô encontrando uma forma de lidar com o cinema que não é exatamente fazendo um filme como se faz, né, ou como se deve fazer. Acho que eu tô sempre tentando buscar uma forma de fazer que eu me sinta confortável e que eu consiga explorar as relações que me interessam, que são a relação com o espaço, a relação com a paisagem, a relação com os objetos, com a sensação e a atmosfera que um filme tem. E não necessariamente relações entre personagens específicos, ou atores, ou enfim. É isso. Já que aqueles trabalhos, eles inauguram uma forma de pensar que ela só vai ganhando em escala, assim. Porque era isso, os monumentinhos, eu ia juntando, pegando coisa em caçamba, resto de demolição, etc. Juntava com coisinhas que eu tinha em casa, tipo, sei lá, um brinco que eu tinha de quando eu era criança, um dente que eu tirei, um azulejinho que uma amiga me deu, coisas assim. E aí cada um deles era como um mundinho, assim, né? Então, tipo, acho que eu cheguei a fazer uns 40. Não tenho quase nenhum mais, só os favoritos. Mas, enfim, cada um tinha um cenáriozinho, assim, que dava até para se imaginar pequeno ali dentro. E eu acho que o que veio depois disso foi um pouco essa sensação de estar construindo um espacinho. E aí isso vai ganhando em escala. É uma sala, tipo, é uma parede, é uma sala, um espaço inteiro, enfim, acho que... Mas esse pensamento de estar coletando objetos e editando eles constantemente começou nesse trabalho, né, fisicamente. Acho que na montagem isso já existia, mas como um objeto começou nesse trabalho e me acompanha, assim. Por mais que no trabalho, quando ele está pronto, né, ou quando ele é mostrado, ele não tenha indicações claras de que a história
que tá ali tem a ver com a minha história de vida pessoal, com certeza esses trabalhos como o Ainda Sem Notícias Suas, como Varrer o Chão de uma Casa que Não Existe Mais, que são os trabalhos que eu sinto que tem coisas muito parecidas, assim. Eles partem de uma vivência e eles vão se transformando em uma outra coisa. Então, sinto que tem uma aproximação com o cinema de documental e ficção, onde as coisas se misturam, porque é isso, eu vou escrevendo uma narrativa que parte de alguma coisa que eu vivi e isso vai se transformando, vai abrindo para também poder, enfim, acho que sair um pouco da minha experiência, né? Tipo, sair um pouco desse lugar mega pessoal, que não é algo que eu gosto que esteja, assim, no trabalho final de forma tão presente, mas sim, são coisas que partem de coisas que eu vivi, assim. É muito difícil para mim falar sobre isso, porque eu não gosto que isso esteja no trabalho. Mas, não sei, é um dado, né? Acho que eu tô tentando encontrar a origem do interesse desde que eu, enfim, tô fazendo o trabalho, porque não teve exatamente um filme ou algo que eu li ou, enfim, um marco específico para eu decidir mergulhar nesse gênero, cinematográfico. Acho que foi ao longo de toda a minha vida, vivências que tinham a ver com o automóvel, que tinham a ver com a estrada e que em determinado momento se amarraram e eu entendi que seria muito interessante mergulhar pela primeira vez, talvez dentro da minha pesquisa, em um assunto. E aí entender todos os desdobramentos que podem vir de estar mergulhada nesse único assunto. Então, o que eu comecei a fazer foi assistir vários filmes. Acho que tem um filme que me acompanha não só do início desse projeto, mas de muitos anos atrás, que é o Garotos de Programa, do Gus Van Sant, porque especificamente a foto que está no trabalho é um frame desse filme. Tiveram alguns outros, é claro, mas acho que esse marca não sei, por ser um filme de estrada, mas também por estar dentro de um contexto de um cinema queer da época, né? E isso me instigou a entender o que é que seria um cinema queer. Porque se a gente está olhando para o cinema através de um olhar pela teoria queer, a gente está pensando formas outras de fazer um filme, formas outras de olhar para o mundo, formas outras de se relacionar, de ser, enfim, e acho que esse foi o ponto de partida para que eu entendesse que talvez eu não quisesse fazer um filme, talvez eu não quisesse escrever um roteiro, porque não tinha a ver com reproduzir uma forma de fazer algo, tinha a ver com encontrar outra forma de fazer isso. E aí eu encontrei muito sentido nesse pensamento, assim, porque eu estava escrevendo um texto que era a minha conclusão de curso da pós-graduação. É um texto que faz parte do trabalho, inclusive, mas que ele habita um espaço na internet que é um espaço diferente do expositivo onde a instalação fica, né? Bom, esse foi um trabalho que começou... Na verdade, toda essa pesquisa de No Road Movie começou um pouco antes da pandemia, em 2019, e, enfim, foi atravessado por esse grande acontecimento, esse grande momento que a gente ainda está vivendo. E, enfim, eu estava cursando a pós-graduação em práticas artísticas contemporâneas e o meu projeto era o No Road Movie. Quando a gente tem que ficar em casa, quando, enfim, começa o isolamento social e tudo mais, eu não tinha como pensar um filme de estrada que acontecesse na estrada. Eu tava em casa, eu tava no meu quarto e tava escrevendo esse texto que ele juntava... Ele era meio um formato de roteiro, mas ele partia de escrita de diário, que eu tinha... que eu, enfim, sempre escrevi, e juntava as minhas anotações, os meus diários de, sei lá, acho que desde 2000
2017 até 2019, e depois foi incorporando 2020, 2021, até fechar o texto em 2022. Então foi uma viagem, assim, tá em casa, tá escrevendo sobre isso, tá vivendo uma série de atravessamentos que, enfim, começaram antes da pandemia e de repente eu tava ali só, né, como todo mundo. E essa coisa de ter que pensar, ou ter que não, mas essa coisa de querer realizar alguma coisa, uma viagem, de querer realizar um filme, ficou impossível, e eu fui pensando jeitos de fazer isso dali de onde eu estava. Então, a escrita desse roteiro foi um desses jeitos, e a criação desse site, que se chama No Road Movie também, que leva o nome do projeto como um todo, foi uma outra forma. Porque no site eu podia também articular vídeos, outras imagens, enfim, juntar materiais que pudessem ajudar a contar essa história, assim. E encontrei uma plataforma que me permitia criar um espaço enorme, assim, sem bordas. E dentro desse espaço enorme, eu fui pensando como um mapa que, enfim, pode ser explorado de diversas formas, não tem uma ordem, ele é meio livre, assim, ele é meio solto, e dependendo do jeito que você acessa ele, você vai pegando os fragmentos de uma parte da história, de outra, uma imagem, um vídeo. Tem um som que acompanha o site também, que foi feito em parceria com a Lara Teixeira. Ela fez a partir de um processo parecido com o processo do meu trabalho, que é com uma colagem. Então, foi coletando sons da internet também, sons que a gente gravou juntas, para criar uma narrativa que acompanhasse, né, que embalasse a experiência do site. Lá para o meio de 2020, eu comecei a frequentar o meu ateliê. E lá eu tinha os meus materiais que eu tinha juntado antes da pandemia e um espaço que eu dividia com um amigo meu, que também é artista, que é o Pepe Lemes. Então eu e o Pepe, a gente teve essa convivência que foi, enfim, intensa, que a gente só via um ao outro, e a gente tinha esse espaço que a gente dividia, mas que só tava a gente, porque a gente divide com outros artistas, e que tava meio livre pra gente usar como quisesse, assim. Então, eu passei os primeiros 6 meses de isolamento social escrevendo, e quando eu voltei pro ateliê, eu comecei a experimentar isso dentro do espaço mesmo, né? Tipo, pensar como é que eu podia, enfim, juntar esses objetos que eu já tinha lá para ajudar a contar essa história. E é engraçado porque foram 5 meses de trabalho, desde os primeiros cacarecos no chão até enfim, a forma como ela tá hoje aqui. Acho que, inclusive, ela muda um pouco quando ela vem pra cá. Não muito, mas muda um pouco, porque a sala que eu montei o trabalho no ateliê era muito parecida com a sala daqui. Então, é bem curioso, assim. Mas é isso, foram 5 meses de estar testando configurações, estar testando imagens que podiam ir junto ou não com os objetos, e por coincidência a imagem foi a última coisa que entrou, o painel no fundo, e a única coisa também dali que eu sinto que pode ser, que é um trabalho à parte, sabe, que tá junto, mas também pode estar só. E eu sinto que foi o que amarrou tudo, assim, foi o que deu um espaço para os objetos. Aqui, quando a gente veio pra cá, acho que tem 3 coisas, acho, que marcam um pouco esse trânsito, né, dos lugares. 4 coisas. O som, que a sala fica bem perto da rua, então o som dos carros
passando entra muito na sala. Isso acho que dá uma outra sensação. A luz, onde eu montei pela primeira vez, que foi no ateliê, tinha uma janela enorme, então é isso, a iluminação da instalação ela acompanhava o dia, e aqui ela parece mais um set mesmo, tá controlado. O vidro do carro que tá quebrado agora, foi uma escolha também manter ele quebrado. Tem acho que uma história que, enfim, que se continua a contar, né? Que não parou em 2020, quando eu fiz esse trabalho, mas enfim, ela está se transformando. E os cabos que ficam no chão e são bem marcantes, assim, e que também me dão uma sensação de set de cinema. Acho que essas são as diferenças, assim, que acho que agregam de sentido, sabe? Que fazem com que o trabalho continue, com que a história continue se desenvolvendo, apesar de ter sido contada, né, 2 anos atrás. E agora, quando ela vem para um outro espaço, ela continua com novos capítulos, novas imagens, assim. É muito interessante porque eu acho que quando eu comecei a pensar as coisas no espaço, comecei a pensar a narrativa no espaço, ela não é estática, tipo, não é rígida. Então, a imagem toda pode ser uma cena, mas cada folha que eu colo para fazer uma grande imagem é um pedacinho de algo. Cada objeto pode ser uma história ou uma cena ou uma sequência inteira, sabe? Eu acho que tem vários tempos que convivem juntos. Isso que eu acho muito legal de poder pensar o cinema no espaço. É isso. São várias temporalidades juntas. Além de você ali, tipo, andando, e de repente você conversa com alguém, e de repente passa um puta caminhão, ou você recebe uma mensagem no seu celular, e, enfim, isso tudo faz parte, isso tudo atravessa e acrescenta essas camadas de temporalidade no trabalho, assim. E os objetos que eu uso, acho que não só nesse trabalho, mas em outros, assim, eles são... Realmente, eles são encontrados ou eles são comprados em muita feira de rolo, essas coisas, bazar. E são muitas vezes utilizados em mais de um trabalho também. Eu posso desmontar essa instalação e pegar os objetos e fazer outra coisa com eles, assim. E se um dia eu precisar montar de novo, eu vou ter essas coisas ou vou ter que substituir elas, mas eu gosto muito desses objetos que eles não são exatamente o que eles deveriam ser. Então, eu tenho um par de faróis que não é exatamente um farol de carro, são 2 lentes que elas servem como um farol. Eu tenho ali uma janela que tem 2 luzinhas, que, enfim, pode ser um carro visto de trás, pode ser um carro visto de frente, pode ser várias coisas. E não é exatamente uma peça de carro, é uma janela de apartamento. Então eu gosto muito de poder brincar com as funções dos objetos, assim, e criar outras imagens que eles possam estar representando, como atores, talvez, assim, tipo, você tá ali fazendo um papel de alguma coisa que não é exatamente o que você é, mas você tá compondo a cena e tá contando uma história. Não, eu acho que é uma boa pergunta, porque é algo que eu tô pensando muito sobre. Acho que o assunto, ele continua sendo de muito interesse, enfim, é um assunto que eu continuo pesquisando, e eu não sei exatamente que formas isso vai tomar. O filme de estrada, o objeto do carro, né? Eu acho que eu tô indo muito mais para pensar o objeto do carro mesmo, do que a questão dos filmes de estrada. Mas pensar
uma cena ou uma narrativa ou enfim, temporalidades de uma narrativa dentro de um espaço é o que eu tô indo agora em direção, assim. Não agora, né, mas, tipo, desse trabalho é o que fica, eu acho. Explorar mais o espaço. Isso é uma boa, porque esse trabalho, ele é como uma imagem, né? Tipo, você vê ele de frente e ele é aquilo. Eu acho que, se for pensar em próximos passos, assim, como criar um ambiente todo, assim, sabe? Que não é uma única imagem, que é realmente transitável e, enfim, habitável, assim. Durante a pandemia eu fiz um outro trabalho com o Pepe no nosso ateliê que se chamava Beliche e vai muito de encontro com o que eu tô querendo explorar agora mais, que é criar um ambiente onde as coisas acontecem, onde as pessoas ficam, onde, enfim, a gente conversa e cria ali uma memória, cria ali quase uma performance dentro também, né, de um espaço que é uma cena, né, talvez. Mas, sim, acho que é bem por aí, assim, agora.